Olá a todos, nós estamos de volta com mais um estudo do livro de Daniel, especificamente o capítulo 11, e nós estamos iniciando o estudo da penúltima parte do livro. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração para pedir a ajuda do Espírito Santo. Nosso amado Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos por esses momentos que nós temos de poder estudar a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar comigo e com os ouvintes para entendermos ela conforme a tua vontade, para que ela seja uma luz em tempos de muita confusão, para que entendamos a história, o contexto que nós vivemos, possamos tomar decisões ao teu favor. São bênçãos que nós suplicamos e o fazemos confiando nos méritos do nosso querido Salvador Jesus. Amém. Muito bem, nós iniciamos nosso estudo. Como sempre, lembrando que o capítulo 11 do livro de Daniel é o resumo de uma luta entre o bem e o mal, especificamente entre o povo de Israel e o povo do inimigo, ou os reinos que o inimigo usa ao longo da história. Para quem se lembra, o povo de Israel, que se iniciou com Abraão, saiu da Babilônia, algo que vai se repetir no futuro, e foi para a Palestina, da Palestina foi para o Egito, do Egito foi liberto e retornou para a Palestina. Então, recebeu os ataques do norte por parte da Síria e da Babilônia e do sul por parte do Egito. Essa luta entre o rei do norte e do sul, na verdade, tem como objetivo o povo de Deus. Agora, nos versículos que vamos estudar hoje, especificamente no contexto atual, o rei do norte e o sul lutam para ter o controle e poder perseguir ao povo de Deus. Esse é o desdobramento dessa história se encontra detalhada em Daniel capítulo 11. A igreja e o povo de Deus cresceu, se expandiu para o ocidente, passando pela Turquia, pela Grécia, pela Europa, e os poderes hegemônicos do mundo antigo também se dirigiram nessa direção, perseguindo os primeiros cristãos. Dessa maneira, nós podemos ver o avanço no tempo dessa movimentação geográfica e os ataques proferidos ao longo desses tempos. Dessa maneira, nós vamos estudar hoje a parte final do capítulo 11 do livro de Daniel, especificamente os versículos 40 até o 42. O plano inicial era estudar até o versículo 45, mas pelo conteúdo que nós temos para apresentar para vocês, achamos melhor dividir. A ideia não é resumir e tirar alguns detalhes. Obviamente, alguns a gente vai ter que resumir, mas outros que são muito importantes a gente precisa mostrar para todos vocês. Então, antes de iniciarmos com a leitura da Palavra de Deus, eu queria bem rapidamente mostrar algumas interpretações de algumas pessoas muito destacadas no âmbito cristão e até mesmo histórico, e no contexto adventista, em relação à identificação do Rei do Norte. Inicio com um comentário bem rápido que Porfírio realizou. Porfírio, ele era um historiador pagão, ele não era cristão. Ele declarou que Daniel, capítulo 11, não podia ter sido escrito por Daniel, pois tinha muitos detalhes e todos se cumpriram ao pé da letra. Então ele assegurou que esse capítulo foi escrito no tempo dos Macabeus, ou seja, posterior à ocorrência dos fatos, dos reis gregos, persas, romanos. De tão detalhado e tão fiel o cumprimento, Porfírio não acreditou que esse capítulo tinha sido escrito no tempo de fato de Daniel, 600 anos antes de Cristo, por volta de. Passamos para Uri Smith. Quem era ele? Ele era um destacado escritor adventista, um dos fundadores da Igreja Adventista, e era um assíduo estudioso das profecias, um dos que orientou a teologia adventista no seu início para a identificação dos símbolos de Daniel e Apocalipse. Uri Smith foi um valoroso escritor, porém precisamos lembrar de que ele não era
inspirado por Deus. Até 1871, ele ensinou que o rei do norte era o papado. Porém, depois de 1871, como ele viu que Turquia teve um protagonismo político, então, para ele, Turquia se tornou o rei do norte. E ele defendeu isso até o final dos seus dias. Então, na proposta dele, Turquia implantaria a sua capital em Jerusalém. Um detalhe que nós precisamos mencionar é que nós olhamos a história com um olhar profético. Nós precisamos fazer isso. Então, nós encaixamos a história dentro da profecia e nós não encaixamos a história, a profecia dentro da história. Porque quando nós analisamos a geopolítica, os cenários atuais, podemos correr o risco de colocar a Rússia, colocar Saddam Hussein, o islamismo ou alguns outros poderes dentro desse conflito entre Norte e o Sul. Porém, a profecia descreve como se fosse uma história predita. E a história, na verdade, é uma profecia cumprida. Então, nós não podemos tentar encaixar algum poder hegemônico da atualidade, seja ele qual for, dentro da profecia só porque ele está tendo protagonismo. Mas o emaranhado de interconexões da profecia nos permitirá, com assertividade, entender quem é esse poder dentro do contexto profético. Muito bem, avancemos. O Rei do Norte para Guilherme Miller. Vejam o que Guilherme Miller escreveu no livro Evidências da Escritura e da Profecia, na página 97 e 98. Quem era Guilherme Miller? Um dos fundadores do movimento, o principal, né? É mensageiro do movimento que falou de 1844 como um ano em que Jesus voltaria para purificar o santuário, que na interpretação dele era o mundo. Então, para ele, o rei ao qual se refere em Daniel 11, 36 e 37, o que nós já estudamos no estudo passado, o rei do norte, é o mesmo poder simbolizado pelo chifre pequeno de Daniel 7 e que derrubou 3 chifres dentre os 10. É o mesmo poder que blasfemou diante do céu, é a Babilônia mística. Vejam a clareza que Guilherme Miller já tinha na época em que ele estava pregoando a purificação do santuário. Muito bem. O que Tiago White, esposo de Ellen White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que ele acreditava? Depois de ouvir as palavras de Uriah Smith em relação se os pés de ferro e barro e o chifre pequeno de Daniel 7 representavam Roma, então o rei do norte também deveria representar Roma. Foi a conclusão a que ele chegou. Então, estas são 4 profecias paralelas que vão até antes da segunda vinda de Jesus. São declarações de Tiago White. Por isso, nós entendemos bem resumidamente que Tiago White também acreditava que o rei do norte, nos versículos finais de Daniel 11, era o papado. Muito bem. O rei do norte para Ellen White. Agora, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu no livro Uma Palavra para o Pequeno Rebanho, em 1847, página 8 e 9, se referindo ao comentário de Daniel 12:1. Miguel se levantará ao mesmo tempo que o último poder de Daniel 11. Vejam a conexão que Ellen White realiza entre os últimos versículos de Daniel 11 e o primeiro de Daniel, capítulo 12. O qual chegará ao seu fim sem que ninguém o ajude. Este poder é o último que perseguirá a verdadeira igreja de Deus. Este último poder que perseguiu os santos é descrito em Apocalipse 13, 11 e 18. Seu número é 666. Ellen White é tão assertiva e ela dá uma dica tão interessante, inclusive ela fala isso posteriormente em outros textos, que nós precisamos estudar Daniel conectado com o livro de Apocalipse. Então, o que ele está dizendo aqui é que
o rei do norte equivale ao poder que é representado pela besta que surge do mar, que está em Apocalipse 13, 11 a 18. E que tem um número, e seu número da besta é o fatídico 666. Então, nós já estávamos mostrando no estudo anterior, evidenciando com a palavra de Deus e com a história, de que o rei do norte, nos versículos 30 em diante, representava Roma papal. Agora estamos trazendo mais evidências de pessoas não inspiradas, inspiradas por Deus, neste caso, para identificar que o rei do norte é o papado. Na última fase, quando a sua ferida for curada, nos versículos 40 em diante de Daniel 11. Muito bem? Então, ela comenta muito pouco a respeito do livro de Daniel, capítulo 11. Ela faz muitos comentários dos capítulos 2 até o 10. Porém, ela tem um silêncio em relação ao capítulo 11. No tempo que ela escreveu o Grande Conflito, é interessante esse contexto, o debate para identificar o Rei do Norte era muito acirrado. Então, ela via que, por um lado, estava seu esposo, Tiago White, afirmando que o Rei do Norte era o papado. E, por outro, tinha a Uri Smith, dizendo que era a Turquia. Como ela, então, poderia assumir um papel ou um lado, colocando em risco de dividir a igreja naquele momento? Por isso, e por essa situação, ela guardou silêncio. Ela não faz, ela não faz comentários dos versículos 40 até o 45. O silêncio dela também ocorre junto com a sexta praga de Apocalipse. Ela não queria dividir a igreja, pois na época o editor da revista Review and Herald, Uri Smith, achava que o rei do norte era a Turquia e Tiago White, seu esposo, achava que era o papado. Então ela comenta bastante coisa a respeito de Daniel 12, versículos 1 a 3, com conexão muito forte em relação aos últimos versículos de Daniel 11. Por isso, nós podemos afirmar que ela tinha uma posição muito clara em relação ao rei do norte, sem evitar dividir a igreja, perdão, evitando dividir a igreja, mas ao mesmo tempo afirmando que havia uma conexão com o poder de Apocalipse capítulo 13. Muito bem, depois dessas definições dadas pelas nossas referências, né, adventistas principalmente, nós vamos iniciar o estudo da palavra de Deus, dos versículos 40 até o 43 de Daniel 11. E nós estamos na fase em que Roma já mudou de fase, ela vem ganhando força e ela receberá uma ferida mortal. Vamos entender o que vai acontecer com essa ferida e até onde vai esse movimento. Muito bem, então nós vamos iniciar dentro da história no ano de 1798, ver o que vai acontecer com esse poder e, finalmente, no vídeo posterior, no estudo posterior a esse, nós vamos entender qual será o seu fim do Rei do Norte. Muito bem, sempre lembrando que nós nos encontramos no nosso diagrama, cada vez mais avançando no tempo, e agora nós estamos falando especificamente do barro da estátua, do chifre que está blasfemando e perseguindo os santos, e do chifre notável de Daniel 8, que está tendo as mesmas ações contra a verdade da palavra de Deus, as verdades de Jesus como único Salvador e intercessor, e perseguindo aos santos. Então, nós, por essa vertente, barro, chifre pequeno e chifre notável, nós afirmamos, junto com as afirmações anteriores de outros autores adventistas, que o Rei do Norte, do capítulo 40 em diante, é com certeza, no contexto simbólico que estamos apresentando, o papado. Então, a palavra de Deus, Daniel 11:40. Vamos analisar com
tempo e espaçadamente cada um dos símbolos que aparecem neste versículo. Vamos ficar bastante tempo nesse versículo. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Em algumas versões aparece no fim do tempo, em outras aparece no tempo do fim. Precisamos identificar em qual ano está localizado o início ou esse fim do tempo. Muito bem. Perdão. Segundo Daniel 8:17, Daniel 12, 4 e 9 e também Daniel 11:35, nós localizamos o tempo do fim, ou fim do tempo, como tendo início no ano de 1798. No ano de 1798, como estamos usando o diagrama das 2.300 tardes e manhãs, né? Nós localizamos o evento que proferiu uma ferida mortal ao papado naquele ano, no ano de 1798. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhes, qual foi esse evento, em que país ocorreu, em quais circunstâncias. Então, nós voltamos a trazer esse diagrama só para lembrar que Daniel 11 é a explicação da parte da profecia que Daniel não entendeu, relacionada ao período posterior às 70 semanas, primeira parte dessa profecia. Um outro texto que nos ajuda a confirmar de que o tempo do fim iniciou em 1798 se encontra no livro Grande Conflito. O tempo do fim se inicia em 1798, quando a ferida mortal é proferida ao papado. Essa é a afirmação que o Grande Conflito faz. Ok? Então, nós estamos num período pouco antes, né, do início dos anos 1800 e quase chegando ao fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, que termina em 1844 com o início da purificação do santuário celestial. Muito bem? Então, nós já passamos a mudança de fase de Roma pagã, já avançamos a partir do ano de 538 para a fase Roma papal, no estudo anterior, e nós estamos iniciando esse tempo, Daniel 11:40, com 1798, ano em que o papado sofreu uma ferida mortal. Como é descrito isso no próprio versículo 11? O rei do sul lutará com ele, ou seja, ele receberia um ataque do rei do sul. Muito bem, então nós precisamos identificar quem é o rei do sul naquele tempo em que não existem mais as dinastias de Ptolomeu, o Egito já foi vencido, né, na versão depois que os gregos, né, os Ptolomeus assumiram o controle daquela região. O tempo avançou para o rei do norte e o tempo também avançou para o rei do sul. Então, na simbologia de Daniel 11, precisamos identificar quem é o rei do sul nesse contexto. Daniel capítulo 11, versículo 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, reinará do que ele, poderosamente seu domínio será grande. A pergunta é, será que o rei do sul de Daniel 11:40 é o mesmo rei do sul de Daniel capítulo 11, versículo 5? A resposta é pouco provável. Se nós lermos o versículo 8, também os seus deuses e as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Qual é o poder que proferiu uma ferida mortal ao papado em 1798? Com certeza não foi o Egito literal, o Egito que se encontra ao sul de Israel, na Palestina. Então, a quem representa o rei do sul no versículo 40 de Daniel 11? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder nos próximos versículos, nos próximos slides e minutos. Para entendermos
E isso nós precisamos entender com um pouco mais de detalhe quais são as direções de Deus e quais são as direções opostas a ele ou as direções do inimigo. As direções cardeais norte, sul, leste e oeste apresentam uma simbologia bem interessante. Por onde sai a luz, o sol? Por onde se levanta? Pelo oriente, pelo lado oeste. Então, quando existe luz, não existe trevas. Então, o leste é onde sai o sol e o norte é onde ele atinge sua maior intensidade. Por isso que o norte e o oriente ou o leste pertencem a Deus. Em oposição, o sol se põe e o dia fica escuro, cheio de trevas, local, né, em ambiente que o inimigo gosta, é, pertence a Satanás na simbologia da Bíblia ao longo dos livros. E ele alcança a sua maior intensidade no sul, ou seja, a escuridão fica mais intensa quando ela está indo para o oeste e se encontra no sul, ok? Então, é, isso é importante de nós entendermos, porque essa analogia vai nos ajudar a entender quem é o rei do sul. Então, vamos utilizar a própria Bíblia e a concordância para entender se existe alguma relação entre o Egito antigo, de Daniel 11, e uma aplicação para o tempo de 1798. Vamos para Êxodo capítulo 5, versículo 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Qual é a principal característica de Faraó e, consequentemente, do Egito quando Deus pediu a Moisés para liberar o seu povo? Ele desconhecia ao Deus verdadeiro. Ele não acreditava na existência desse Deus. A principal característica de, do Egito antigo era, para eles, Deus, o Deus verdadeiro, não existia. Dessa maneira, nós precisamos fazer uma conexão com agora Apocalipse para entender se essa afirmação pode ser utilizada no tempo de 1798 com um poder que se levanta e é representado pelo Rei do Sul. Vejam o que diz Apocalipse 11:8. E jazerão os seus corpos mortos. Estamos falando da profecia das duas testemunhas, que representam o Antigo e o Novo Testamento, e que esses corpos mortos representam que um dia eles foram queimados, né? A Bíblia, o Novo Testamento, essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Vejam como Apocalipse dá a dica fundamental para identificar o rei do sul. Qual foi a nação que queimou nas suas praças públicas o Antigo e o Novo Testamento? E ainda no ano de 1798. Foi a França, quando, no período, ou no ano, né, naqueles anos da Revolução Francesa, colocou a razão como deusa, entronizou apenas o pensamento humano e levou a todo elemento que conectasse ao papado, à a religião apostatada, como a Bíblia, o material, os clérigos, os próprios sacerdotes e papas, foram levados para a guilhotina, para a morte e, no caso da Bíblia, para o fogo. Então, a Revolução Francesa definiu o ataque do Rei do Sul contra o Rei do Norte. E, pela conexão com Êxodo, em relação à afirmação de que Deus não existe, do Egito, junto com Apocalipse 11, nós podemos dizer que a base para esse movimento revolucionário ocorrido na França foi a afirmação de que Deus não existe.
o ateísmo foi o fundamento do que ocorreu naquele período. É interessante que aqui existe uma análise, a gente poderia abrir um parêntese, iniciando nosso parêntese, à luz do grande conflito. Quem não estava gostando que o seu povo fosse perseguido pelo papado até então? Porque a perseguição ocorreu por 1.200 anos, 1.260 anos, perdão, e terminou com a Revolução Francesa, com a ferida mortal. Obviamente que era Deus que não estava gostando, mas a pergunta é, se era Deus que eliminou esse poder, tirou toda a força de perseguição do papado, movimentando os reis da Europa, será que Deus estava inventando um poder ateu para ser instrumento dele para impedir que o papado continuasse com suas tarefas de perseguir os santos? A pergunta é muito interessante, por quê? Porque não foi Deus que utilizou esse poder, foi o próprio inimigo. Mas, indiretamente, Deus já sabia, dentro das fichas do grande conflito, Deus já sabia qual era a próxima jogada dentro do painel da história, né, no xadrez profético histórico, que Satanás moveria. Então, Satanás inventaria uma nova ferramenta para perseguir o povo de Deus, ou eliminar na sua base a existência do próprio Deus. Pensem comigo. Se o objetivo é atingir o povo de Deus, então, e a perseguição já tinha durado 1.260 anos, e houve um desgaste pela população em relação a todo o poder e toda a conexão e aquela conexão totalmente pervertida entre os reis da Europa com os papas, então o povo já estava cansado e esse instrumento de Satanás já estava muito desgastado. Então nós vemos aqui agora que o inimigo inventa um poder oposto para confundir a sua ação no contexto histórico. Dessa maneira, nós podemos ver de que a mão do inimigo está levantando uma outra filosofia para justamente confundir as nações e povos, não necessariamente naquela época, inclusive até os nossos dias. Dessa maneira, o Rei do Sul representa a França e o ateísmo que proferiu o seu ataque em 1798 e proferiu a ferida mortal. O Papa Pio VI foi deposto e ele foi levado preso. De 1793 até 1797, a França gestou a Revolução Francesa. Eles queimaram a Bíblia, a razão humana foi idolatrada e surgiu o Iluminismo. O papado foi deposto e o Papa Pio VI foi levado preso pelo general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte. Surgiu com força, então, uma outra arma do inimigo, o ateísmo. O ateísmo derrocou o poder da Igreja Apóstata. Nenhum governo europeu saiu em defesa do papado. É interessante, novamente, eu quero destacar, de que o inimigo cria a tese e a antítese. A tese é um poder religioso apostatado, desviado da verdade, que vendia indulgências, vendia o perdão e lucrava com a fé do povo naquele tempo. E a antítese é o ateísmo e os seus desdobramentos. Com qual objetivo o inimigo criou esses dois poderes que se opunham, entre aspas, naquele momento? Com o objetivo de confundir as pessoas. Nós vamos falar mais a respeito desses poderes, né, que se opõem ao longo da história. Então, nós confirmamos de que o poder político, naquele tempo, se separou do poder religioso. O poder religioso perdeu força, não poderia mais utilizar os reis, seus exércitos, para perseguir um determinado povo, e pouco antes daquele ano,
surge em cena um poder, um país do outro lado do mundo, na América, nas terras ainda que tinham acabado de ser descobertas, surgem os Estados Unidos aplicando os princípios da Revolução Francesa, de liberdade, fraternidade e igualdade. Não com as mesmas palavras, mas a base da Constituição americana são justamente os elementos liberdade de expressão e de pensamento e de religião, de exercício de consciência. Lembrando que os cristãos que foram perseguidos pelo poder papal até 1798 fugiram da Europa para os Estados Unidos, a terra, né, o símbolo de um lugar desabitado, de Apocalipse 13, e nasce dessa maneira, com uma forte influência da Revolução Francesa, os Estados Unidos. Inclusive depois, né, a França realiza um presente e envia o que posteriormente se tornaria a Estátua da Liberdade, que foi colocada em Nova York. Então, um ponto muito interessante aqui é a Revolução Francesa estabelece as bases para toda a filosofia que nega a existência de Deus. E aí nós vemos desdobramentos disso, como a Revolução Russa, o marxismo, o comunismo, desdobramentos do socialismo, o feminismo e alguns ismos por aí que surgiram baseados no pensamento da inexistência de Deus. Tudo que se opõe à religião, que nega o uso da fé e que tudo precisa ser comprovado, né? E aí nós fazemos uma conexão com o evolucionismo, que por sinal surge também na mesma época, são sementes que o inimigo está plantando na humanidade para que ele possa colher frutos de confusão vários séculos depois. Avançando na história, qual é um dos poderes, né, que se desdobrou da Revolução Francesa? A União Soviética, que tinha como base o comunismo, o marxismo, se tornou depois, né, com os avanços dos anos e dos versículos de Daniel 11, um descendente do Rei do Sul, a Rússia e a União Soviética. Nesse aspecto, se iniciou uma luta, né, entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, porque nós vemos que ambos poderes são opostos e eles são inimigos mortais. Por que o papado é inimigo do comunismo? Porque ambos poderes são absolutistas, ambos poderes querem deter o controle da população e do mundo inteiro. E se iniciou que veio vários anos depois, na década de 80, com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria durou até o ano de 1989. Nesse ano histórico, caiu o Muro de Berlim, que dividia a parte comunista e socialista do lado capitalista, a Alemanha Ocidental. 2 anos depois, no ano de 1991, se desintegrou a potência até a União Soviética. Quem foi o responsável pela desintegração ou queda desses descendentes da Revolução Francesa? Os poderes, né, russos, soviéticos daquele tempo. Existe um evento histórico definido pela mídia e pela história, quando pela primeira vez, se não me engano, um Papa visitou os Estados Unidos da América do Norte. João Paulo II visitou Ronald Reagan no ano, se não me engano, de 1987. Essa foto foi tirada na visita de João Paulo II aos Estados Unidos. Como é que, pensem comigo, como é que o líder da igreja que perseguiu os cristãos estava tendo um encontro amigável com o líder da nação protestante por nascimento e por definição? E lembrando que a igreja protestante se opunha aos movimentos da igreja católica, na época em que os Estados Unidos surgiu. Como é que esses dois líderes poderiam se encontrar para estabelecerem acordos e relações diplomáticas?
O Vaticano e Roma, os Estados Unidos, né, da América, se uniram a partir daquele momento de forma pública. Nós não sabemos o que se passava nos bastidores, né, da história, mas de forma pública eles fizeram uma santa aliança contra um inimigo comum, a União Soviética. Ambos poderes tinham o mesmo interesse de derrubar a União Soviética. Tanto é que depois muitas revistas afirmam de que João Paulo II mudou o mundo porque ele, junto com a sua influência, definiu o rumo da história para acabar com o comunismo. Existe em 2012, a Polônia honrou o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o Papa João Paulo II com uma estátua de bronze colocada lá na Polônia. Muito bem. Vejam como a história confirma o acionar o proceder do papado ferido naquele tempo, tentando se reerguer e recuperar sua influência e o seu poder político, iniciando um contra-ataque contra o rei do sul. Não é exatamente isso que nós encontramos na sequência? Daniel 11:40. E depois de 1798, parafraseando, o rei do sul lutará contra ele, ou seja, a França e a Revolução Francesa proferiram uma ferida mortal contra o papado. E o rei do norte, o papado, se levantará contra ele. Contra quem? Contra o rei do sul. Então agora, o rei do sul vai se levantar contra o ateísmo. Dessa maneira, nós vamos agora responder quem é esse rei do norte, de forma mais detalhada. Na época em que Israel, né, tomou a Palestina, os ataques eram proferidos por Babilônia e pela Síria, mais especificamente por Babilônia. Então, depois do Egito Antigo, né, um povo que atacou bastante pelo lado do norte foi a Babilônia. Vocês se lembram que existe uma conexão, inclusive essa palavra Babilônia se repete em algum lugar da Bíblia? O livro de Apocalipse, ele apresenta Babilônia como um poder que confundiria as nações no final dos tempos. Por isso que aqui eu gostaria de apresentar uma comparação entre Daniel capítulo 11, Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13. O principal fundamento do nosso estudo são as conexões que existem entre Daniel e Apocalipse. Vejam como nós encontramos os paralelismos entre os versículos de Apocalipse 12 e 13 e os versículos de Daniel capítulo 11. Vejam como o dragão, né, é o símbolo de Apocalipse 12, com uma das suas cabeças, na época Herodes, pertencente ao Império Romano, tentou perseguir o príncipe da aliança. Lembram dessa expressão? Jesus, o Império Romano perseguiu o príncipe da aliança, e isso se encontra nos versículos 20 e 21. A mulher foge para o deserto em Apocalipse 12. Em Apocalipse 13, o dragão concede poder, trono e autoridade. O versículo 32 de Daniel 11 diz de que o rei do norte é essa Babilônia espiritual. Ok? Então, esse poder, essa cabeça, persegue a mulher e que dá à luz, na época, o Messias. Mas avançando no tempo, no versículo 14, nós vemos que essa igreja pura, né, a descendente do povo de Deus, ela é sustentada por 1260 anos, que coincidem com os 42 meses simbólicos de perseguição proferidos pela besta que surge do mar. Estamos falando da mesma coisa. Não aparece em Daniel capítulo 11, mas sim em Daniel capítulo 12, o mesmo período profético que define 1260 anos de perseguição do papado contra os filhos de Deus. O versículo 11, versículo 15 de Apocalipse 12, lançou águas de uma das suas cabeças para perseguir. Apocalipse 13, 7 afirma de que venceu os santos com autoridade, é a mesma ação.
Em Daniel 11, 33, 35, os entendidos cairão a espada. Quem são os entendidos? Os sábios do teu povo. Lembram? Então eles cairiam a espada, fogo, cativeiro e roubo. Estamos falando dos mesmos elementos. Perseguição, seja de uma das cabeças do dragão, da besta que surge da terra, ou do rei do norte, perseguindo o povo de Deus. Versículo 16. A terra, os Estados Unidos, lugar desabitado, ajudou a mulher, e as águas se secaram, as multidões pararam de perseguir. Apocalipse 13, 10 diz de que a perseguição chegou ao fim depois de 42 meses, com a ferida mortal, descrita em Apocalipse 13, e é exatamente coincidente com o versículo 40 de Daniel 11, onde o rei do sul profere um ataque contra o rei do norte. O que ocorre com Apocalipse 12, 17? O dragão sai irado para perseguir os descendentes da igreja. E eles então, são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 13, isso é definido como a cabeça que tem a sua ferida curada e, novamente, a besta que surge da terra tem condições de realizar uma perseguição contra os santos. Em Daniel 11:45, nós vemos que o rei do norte ele vai contra-atacar com carros e vai inundar. Essa palavrinha é muito interessante. Inundar. Com que elemento se inunda? Se não é com as águas, multidões, povos e línguas, os mesmos elementos simbólicos de Apocalipse. Então, toda a simbologia, né? E nós vemos aqui que as águas voltam a fluir. Estados Unidos, né, a segunda besta de Apocalipse 13, vai exercer o poder em nome da primeira besta e ele vai falar os Estados Unidos como dragão para impor dessa associação corrupta entre a política e a religião, leis contra e que permitirão a perseguição contra os filhos de Deus. Voltando então o rei do norte a inundar, a enviar multidões para perseguir os santos. Percebam como as conexões entre Apocalipse e Daniel nos levam a afirmar que estamos no caminho certo para a identificação das ações do rei do norte. Essas são algumas evidências do que tem ocorrido ao longo da história. A aliança entre os Estados Unidos, a besta que surge da terra, de Apocalipse 13, e o contato com os líderes católicos romanos do papado, os papas João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Então, os líderes temporais, presidentes dos Estados Unidos e papas, eles vão mudando com o tempo, mas o sistema que eles representam define que a profecia está certa ao evidenciar que essa união seria muito visível. A pergunta é: por que essa aliança é importante para os planos do papado? Os planos do papado continuam sendo perseguir aqueles que ele denomina como sendo hereges, os filhos de Deus, aqueles que têm a verdade. O papado, o seu objetivo é controlar o mundo e perseguir os santos. Se no passado utilizou os poderes europeus, por que o papado tem interesse particular com os Estados Unidos? Voltamos para nosso mapa para identificar qual foi o movimento do povo de Deus depois da perseguição que ocorreu na Europa. Você se lembra? Os protestantes, cansados de sofrer a perseguição na Europa, que estava controlada pelo papado, né, manipulando os reis europeus, eles fugiram para a terra, um lugar inabitado. Apocalipse 12 se cumprindo. E a igreja cristã teve em liberdade, né, de expressão, a oportunidade de apregoar a palavra, crescer, e por isso é que nós entendemos um dos principais motivos para o sucesso dos Estados Unidos como nação emergente naquela época e posteriormente a maior potência do mundo, a liberdade de expressão e culto. Mas o que ocorreu com o cristianismo?
Os Estados Unidos foram um dos principais precursores para que o cristianismo verdadeiro pudesse chegar até os confins da terra. O povo de Deus não se encontra mais na Palestina, não é apenas um único povo escolhido, não fala uma única língua. O povo de Deus se encontra em todas as nações. Desde que os Estados Unidos surgiram como nação protestante, eles apoiaram financeiramente, espiritualmente e de diversas maneiras a propagação do evangelho a todo o mundo, para cumprimento inclusive de outra profecia que está em Mateus 24. Então, se o povo de Deus se espalhou pelo mundo todo, o inimigo, através do papado, precisa perseguir. O problema dele se complicou, não sei se vocês concordam. Agora não está geograficamente apenas limitado a uma determinada região. Agora, o povo de Deus se encontra espalhado pelo mundo. Então, nós estamos avançando o tempo. O povo de Deus já se encontra, espiritualmente falando, no mundo inteiro. O Israel espiritual. Então, o inimigo precisa ter um aliado, o papado precisa ter um aliado que tenha hegemonia global, para que ele possa, a partir do poder hegemônico dos últimos dias, os Estados Unidos, perseguir de forma global a todos os hereges, fundamentalistas ou cristãos verdadeiros que acreditam na palavra de Deus e seus princípios. Esse é o objetivo do papado. Por isso que os Estados Unidos são alvo da sua atenção desde que esse país surgiu como potência mundial. Vejam a declaração que Ellen White faz a respeito dessa aliança. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia. E nos livros do céu estará escrito apostasia nacional. O resultado desta apostasia será a ruína nacional. Isso é uma profecia. Eventos Finais, página 133. Dessa maneira, nós acreditamos de que Roma papal começou há muito tempo atrás, se não são décadas, alguns séculos, seu esforço por entrar nos Estados Unidos, tomar o controle religioso, mas principalmente o controle político da nação que um dia foi protestante. E aqui eu vou trazer para vocês uma simbologia que nós descrevemos, mas não ilustramos, quando nós estudamos o sítio de Roma ao redor de Jerusalém. Você se lembra que a gente falou dos estandartes romanos? Que definiam um culto idolátrico pagão? E aí nós tínhamos, esse aqui é o símbolo do estandarte romano daquela época, na Roma Antiga, quando sitiaram Jerusalém. Tinha uma águia e em forma de sol, né, por trás tinha essas folhas configuradas dessa maneira. Esse é o símbolo romano pagão. Lembra que a gente fez uma aplicação de que quando o sítio romano fosse colocado em Jerusalém, isso era um sinal para os cristãos de Jerusalém fugirem, porque a destruição de Jerusalém estava para acontecer? Quais são os elementos, os mesmos elementos que nós encontramos? Aqui não está, eu acabei cortando a mais, mas qual é o símbolo, o animal símbolo dos Estados Unidos? Da sua bandeira, das suas notas? A águia. E nós vemos os mesmos elementos, uma configuração em forma de sol, e aí nós temos outros, né? Além do olho que tudo vê, etc. Símbolo maçônico satânico. E nós vemos aqui palavras escritas em latim. Latim é língua do Império Romano naquela época, naquele tempo. Então, existe ou não existe conexão? Os Estados Unidos estão se preparando para fazer uma aliança política com o papado a fim de perseguir o mundo. Se eu fizesse essa afirmação há 30 anos atrás, eu seria catalogado de
doido, maluco, ou 40 anos atrás. Mas à medida que passaram os anos, essa afirmação vai se tornando cada vez mais perto de ser cumprida. Muito bem, avançamos. Neste momento, eu gostaria de realizar uma recapitulação, para nós não nos perdermos e porque nós estamos próximo do final do nosso estudo, desde o estudo de hoje. Nós afirmamos que o rei do norte passou por várias simbologias, desde os poderes medo-persa, né, os reis gregos, depois os imperadores romanos, nós identificamos como Júlio César, Otávio Augusto, Pompeu, essas lutas entre eles. E depois apareceu em cena a nova versão de Roma, não mais imperial e sim a papal. E chegamos ao ponto de estabelecer de que o rei do sul, o ateísmo, contra-atacou a falsa religião, né, Roma papal, e sempre tentando dominar, né, o povo de Deus. Então, o que eu gostaria de comentar nesse momento é como o mundo se encontra hoje em relação a essa luta ferrenha entre opiniões divergentes entre a religião desviada da verdade e o ateísmo. Percebam que hoje nós temos, tanto na Europa, em alguns países, nos Estados Unidos e no Brasil, governos definidos como cristãos de direita. Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos e alguns outros na Europa. E no passado, o Brasil e outras nações da América do Sul, inclusive a França e os Estados Unidos, tinham passado por perfis políticos que eram mais simpatizantes com desdobramentos filosóficos do ateísmo, como os demócratas, como a esquerda, como o socialismo, filhos e descendentes do marxismo, etc. Então, o ponto que eu gostaria de colocar aqui é: qual dos dois lados está com a verdade? Ou qual dos dois lados é o correto? A direita cristã ou a esquerda? A pergunta é: quem é que ganha com essa luta entre opiniões? Se Bolsonaro está certo, se Lula está certo, se Donald Trump. Quem é que ganha com essa luta? Quem foi o mentor intelectual dos dois poderes? E quem é o mentor intelectual dessa luta entre opiniões divergentes? Não foi o inimigo? Então, prezado ouvinte, quando eu trago essa figura para sua apreciação, eu gostaria de deixar muito bem claro de que tanto a religião que simpatiza com a política na versão Bolsonaro e Trump, porque nós temos, no caso de Trump, uma prova muito clara que ele estabeleceu o dia de oração como sendo domingo. Ele está permitindo que pastores possam realizar discursos políticos a partir dos templos cristãos. A religião está cada vez mais se unindo com a política nos Estados Unidos e no Brasil também. Eu pergunto para você, por que lado vai vir a perseguição contra a Jerusalém espiritual e o povo de Deus? Pelo lado da união ilícita entre a religião e a política. Então, nós não podemos nos enganar, dizer de que é correto, é verdadeiro simpatizarmos com movimentos de direita que nada mais tem o pretexto de utilizar a religião para seus fins e interesses políticos. Muito bem. E do lado oposto? Mas será que o socialismo é uma medida acertada da esquerda? Será que a gente poderia usar alguma coisa que tem de valor dessa questão? A resposta também é negativa. Com a esquerda, nós temos a proliferação de filosofias que desestruturam a família e os valores e, consequentemente, os mandamentos de Deus. O homossexualismo, o feminismo desvirtuado da verdade, desvinculado do criacionismo. Se o ateísmo é a base para a esquerda, é lógico que eles vão acreditar no evolucionismo e tudo será atribuído ao evolucionismo, o surgimento do gênero, o surgimento da família. Então, esses elementos sociais são apenas
evolução do que um dia começou com o primata, com um ser que depois evoluiu, se tornou inteligente, etc. Então, essa sociedade precisa evoluir, ter uma cabeça aberta para aceitar todo tipo de comportamento, todo tipo de gênero, nos 270, 500 tipos de gênero que hoje possam existir. A pergunta é, essa linha, esse pensamento, embora tenha um discurso de ajudar o pobre, ajudar o necessitado, é verdadeira ou verdadeiramente tem na sua base um fundamento bíblico cristão? A resposta é não. Novamente, quem está por trás e quem foi o mentor desse tipo de movimento é o inimigo. Então, não adianta nós defendermos nem Lula, nem Bolsonaro, nem acharmos que estamos com a opinião correta só porque um poder simpatiza com o protestantismo e o outro simpatiza com a ajuda ao próximo. E a pergunta mais interessante, quem definiu a estratégia alguns séculos atrás foi o inimigo. Ele quer que no meio dessa luta filosófica entre a esquerda e a direita atual, você esteja no meio, enganado. Não, eu posso ter um pouco de esquerda, socialismo, ajudar o pobre, e um pouco de direita, acreditar em Deus, princípios morais, resguardar a família, seus princípios. O ambiente propício para configurar Babilônia se encontra no meio desses dois poderes e suas lutas. Babilônia é confusão. Então, resumindo, você vai ser informado, desinformado, você vai ouvir uma posição, você vai ouvir a outra e você vai achar que a melhor posição é estar no centro, entre um e o outro. Essa talvez seria uma das piores também. Então, nem a esquerda, nem a direita, nem o centro, porque no centro existe confusão. Eu aceito um pouco disso, eu tenho esse perfil, não sou extremista, nem muito direita, nem muito esquerda. Do mesmo jeito, você está enganado, você está errado. O inimigo te quer ou no centro, ou na direita, ou na esquerda. Onde é que Deus quer você? No alto. Não existe solução filosófica ou política humana que possa dar certo para este mundo. A solução se encontra no alto, em Deus, na teocracia. Sempre foi o plano de Deus ter ele como o governador e legislador de todas as ações humanas. Vejam para onde nós estamos caminhando. Essa luta, inclusive no nosso meio cristão adventista, nós vemos pessoas debatendo, assumindo posições e se distanciando por coisas que nenhuma das duas partes está certa. Da tese e da antítese, o inimigo vai tirar a síntese. Essa filosofia já foi definida por Hegel. E dessa síntese, ele vai tirar o motivo e o maior pretexto para perseguir os santos dos últimos dias. Muito bem, fechado esse parêntese, é importante fazermos essa colocação, porque Daniel 11, para mim, estabelece os parâmetros para nós definirmos qual posição política ou não, ou a política que nós deveríamos ter. Quem está por trás do Rei do Norte? Isaías 14, 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem está por trás do falso rei do norte? Lúcifer, Satanás. Avançamos, versículo 40, a última parte. E no tempo do fim, depois da ferida mortal de 1798, o ateísmo lutará contra o rei do norte, o papado, e ele proferirá uma ferida mortal, e o papado, o rei do norte, se levantará contra ele, com carros, cavaleiros, que definem guerras, configuram guerras na simbologia, e com muitos navios. Os navios representam o comércio, e entrará nas suas terras, que representam países, e as inundará. Inundar com quê? Com águas, com multidões, e passará.
É interessante que os carros e cavaleiros, na simbologia da bíblica, representam um exército militar. Ok? Essas são as evidências escriturísticas para essa afirmação. Os navios, através de Salmos, Provérbios, Ezequiel e Apocalipse, representam o comércio mercantil ou a força econômica. Ou seja, o papado ele deteria o poder tanto militar e comercial no final dos dias, pouco antes de proferir, de iniciar uma perseguição contra o povo de Deus. Por que ele teria condições de fazer isso? Porque ele assumiria o controle ideológico dos Estados Unidos da América, que detém todo o comércio e a força militar do mundo. Gênesis capítulo 10, 20 diz de que esses são os filhos de Cão, né? Segundo as tuas famílias, segundo as tuas línguas, em suas terras. O que significa terras em Gênesis 10, 20? Nações. Para a simbologia bíblica, terras representam nações. Daniel 11, 41. E entrará na terra gloriosa, Jerusalém espiritual. Então, estamos avançando. Passamos para o versículo 2 do nosso estudo, né, de Daniel 11. Demoramos muito tempo, mas foi oportuno com o versículo 40. E entrará na terra gloriosa. Quem é a terra gloriosa? Jerusalém espiritual, o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes. Quem escapará? Edom, Moabe e os filhos de Amon. Quem são esses elementos simbólicos conhecidos como Edom, Moabe e Amon? Se no passado, em Gênesis e Êxodo, nós vemos de que essas nações são parentes de Israel, então nós podemos entender de que igrejas ou movimentos religiosos parentes de Jerusalém espiritual escaparão do poder perseguidor de Roma papal. Se existe uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus como igreja, né, representante a Jerusalém espiritual, o povo de Deus, né, espalhado pelo mundo inteiro em mais de 200 nações, então Edom e Moabe e Amon representariam grupos de protestantes que vão reconhecer o engano dos últimos dias e sairão do engano, da confusão e se unirão a Jerusalém espiritual. Então, o papado conquistou as extremidades do mundo. O papado conquista o mundo inteiro, vence até mesmo o ateísmo. Ele alcança sua máxima força quando sua ferida mortal é curada, quando ele faz uma aliança com os Estados Unidos. O papado é a Babilônia do Norte, simbólica. Nesse sentido, ele estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Versículo 20, 42. Todos os países estarão sob o seu controle hegemônico, inclusive o que quando aqui aparece o Egito, ele está dizendo que ele vai vencer inclusive o ateísmo e todos os seus desdobramentos de esquerda, comunismo, socialismo, marxismo, etc. E vai até os confins da terra. Então, ele usará novamente os poderes políticos a favor, usando um discurso bonito de proteção da família, proteção do meio ambiente, e ele manipulará os governos políticos com o seu fim, para o seu fim. Os versículos 42 e 43 de Daniel 11 nos mostram que o mundo inteiro estará nas mãos do Vaticano, do papado, espiritualmente e economicamente. Faz muito tempo atrás, Malachi Martin escreveu um livro intitulado As Chaves desse sangue. Ele foi um sacerdote jesuíta e ele escreveu em seu livro As Chaves desse sangue. Sua crença que durante este século, né, o século passado, mas já iniciamos um novo século, porque ele escreveu antes do ano 2000, se não me engano. Após uma série de eventos, o Papa será colocado sobre o trono do mundo. O mundo clama por uma liderança moral, espiritual, global. Não existe um outro líder
que tem as características morais e espirituais e a influência que o Papa tem nos nossos dias. Ele é um líder catalogado pela revista Times como que está surgindo, né, na versão posterior a Francisco, como um novo império. Ele está unindo palestinos e israelenses, ele está unindo cristãos de diferentes lugares e de diferentes vertentes. Percebam que fala o versículo 43, e esse é o último versículo do nosso estudo de hoje. E apoderar-se-á dos tesouros, o rei do norte, né? Dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. O que representam os líbios e os egípcios e os etíopes? Os líbios, eles viviam naquela época, né? Estamos falando de linguagem simbólica, mas tem um contexto histórico geográfico. Os líbios viviam nos confins do deserto, o qual os impedia de obter qualquer tipo de prosperidade. Eram os pobres. Através de sua história, eles haviam mirado com olhos anelantes para o Egito e ao fértil vale do Nilo. Os egípcios cobiçavam as riquezas naturais da Etiópia, que se encontrava no sul. Dessa maneira, a Líbia representa as pessoas e as nações pobres, e a Etiópia representa as pessoas e nações ricas do mundo. E o Egito representa os confins do mundo. Ou seja, o papado chegará a ter controle hegemônico graças à sua aliança com a nação mais poderosa do mundo inteiro. Isso ainda não se cumpriu, está em vias de se cumprir. Uma vez o rei do sul vencido, seus inimigos se aliam e marcham ao seu lado. Esta é a primeira vez que o rei do norte e o rei do sul se unem numa aliança diabólica para perseguir os santos, o povo de Deus. Apocalipse 16, 14 diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, Ellen White, comentando a respeito desse texto, diz: os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes, serão enganados tanto governantes como súditos. O Grande Conflito, página 624. Qual é a ação ecumênica de unir todas as religiões do mundo que o papado tem estabelecido? Na época de João Paulo II, ele já promoveu encontros ecumênicos de todas as religiões do mundo. Vejam as evidências naquela época. Apenas um único protagonista desse encontro estava vestido de branco, porque ele, na simbologia católica, ele é o único que não detém falhas nem pecado. Fotos e evidências mais atuais de encontros ecumênicos que o Papa Francisco tem tido, políticos, o encontro de religiões. Os protestantes hoje estão nas mãos da Igreja Mãe, da Igreja Católica Apostólica Romana. Os árabes já receberam na Arábia o Papa Francisco e já existem acordos religiosos realizados. Qual será o resultado de tudo isso? Uma convergência e uma mistura filosófica global em prol do cuidado e proteção do mundo. Todas as religiões unidas, todos abraçados e unidos pelo amor, sem importar o que o amor seja usado como definição, mas todos unidos em prol da paz e do cuidado do planeta. A aliança entre ambos, o rei do sul e o rei do norte, é representada por Apocalipse 16, 14, aos reis da terra do mundo inteiro. Eles se unem pela primeira vez para atacar o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essas são as características
de Israel espiritual, de Jerusalém espiritual. Hoje a religião prefere unir a política para estabelecer um mundo melhor sem esperar Jesus ou sem esperar um Salvador. Apenas o homem e a sua razão, mesmo com uma roupagem religiosa, pretende resolver os problemas da humanidade, uma nova ordem mundial, um novo governo político. O Rei do Norte reúne todos os movimentos religiosos sobre uma fachada, com intenções piedosas e boas. Essa ilustração é muito interessante porque, sob pretexto do aquecimento global e cuidado com o planeta, todos os ateus, agnósticos cairão no engano sutil do papado. Por um lado, a religião apostatada promoverá o culto num dia de guarda equivocado, o domingo, para cuidar da família e dos valores, e do planeta e da economia. Qual será o dia que nós e a maioria decidirá interromper as suas atividades? Será no dia em que isso for mais comum e conveniente para todos. O domingo. Percebam que nas entrelinhas está nas nossas mãos salvar o planeta. Não existe ação divina para salvar esse planeta. Unidas, todas as organizações querem promover o cuidado do planeta. Hoje se fala de um governo mundial. Quem será o líder desse novo governo mundial? Não estou dizendo que será Francisco. Pode ser que seja o próximo Papa. Mas do papado surgirá aquele líder que representará esse poder. A antiga união dos povos reunidos na Torre de Babel para ir contra os desígnios de Deus definidos nas profecias vai se repetir. Falta apenas um líder que seja aceito e aclamado por todos. Qual será o fim deste poder? Daniel capítulo 11 descreve o fim deste poder. Não perca o nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê clareza, entendimento, inteligência para não ir nem com a esquerda, nem com a direita, nem com o centro, nem com uma vertente desvirtuada do criacionismo puro, e para você reconhecer se sua vida está de acordo com os princípios dos 10 mandamentos, porque Apocalipse 17 define que os que serão o povo de Israel espiritual nos últimos dias e posteriormente serão perseguidos temporariamente, porém eles vencerão, terão que guardar os mandamentos de Deus e acreditarão no testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.